Se tem uma coisa que o brasileiro entende é de dívida. No país, 4 em cada 10 pessoas estão negativadas. Por isso, hoje nós vamos falar sobre como limpar o seu nome no mercado. E tem sempre aquela história, né, de pagar ou não as dívidas. Vem entender tudo isso e montar a sua estratégia depois da vinheta. E aí, gente, tudo bom? Hoje vamos falar sobre como limpar o seu nome, né? Se a gente deve ou não pagar as dívidas. E aí, como é que tá essa situação? Comenta aqui embaixo, eu quero saber se você tá negativado aí, tá inadimplente, se você já teve dívidas que você conseguiu pagar, se tem algumas que você não tá conseguindo. E se você sabe que tem gente que tá precisando limpar aí o nome, né, no mercado, não esquece de compartilhar esse vídeo com essa pessoa e também, claro, se inscrever aqui no canal se você não for inscrito e curtir esse vídeo, por favor, né? Para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. E antes de mais nada, eu quero te lembrar também que a gente tem aqui o curso Educação Financeira à Luz da Bíblia, é um curso completo e que sabe quanto que você vai gastar para ter esse curso? Zero. A gente está falando de finanças, de economizar, então aqui você vai economizar 100% do seu dinheiro e pode receber o curso inteiramente grátis aqui pelo site que você está vendo, novotempo.com/saldoextra. Você pode pedir o seu e fazer o curso aí pelo computador ou pelo celular. Ele tá lindo, colorido, completaço. Se você é um cristão e quer saber o que a Bíblia fala sobre esse assunto, esse é o curso para você, então não deixe de pedir, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, como é que eu vou limpar o nome? Primeiro você tem que saber quando que o nome fica sujo, né? Quando que a gente usa essa expressão de o nome tá sujo? É porque você está devendo, em média, aí, entre 3 e 4 meses alguma coisa e ainda não pagou. Quando você fica com o nome sujo, você não consegue pegar um cartão de crédito novo, se você quiser, ou financiar algo, porque o seu score, que é uma coisa que a gente já falou aqui no canal, vai estar baixo. Você tem uma nota que você recebe, né, de 0 a 1000. Quando você está negativado, para de pagar, a sua nota cai e as empresas, as financiadoras, veem isso, que a sua nota está baixa e aí você não consegue mais pegar crédito no mercado. Então o seu nome fica sujo geralmente depois de uns 3 ou 4 meses em uma dívida que você não está pagando. O ideal, claro, é você limpar o seu nome, né? Deixar tudo direitinho. Agora, eu não precisava nem dizer que você deve pagar as suas dívidas, né? Esse é um canal cristão e você, como cristão, que provavelmente deve ser, também acredita nisso. E um cristão não fica devendo a ninguém. Inclusive, tem um verso lá em Provérbios 22:1 que fala exatamente sobre o nome. Está falando de nome sujo, nome limpo. E lá diz: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Então, não preciso nem entrar em detalhes, um cristão paga suas dívidas, ele não fica tentando dar um jeito de fugir, ele cumpre com as suas obrigações. Certo? Agora tem um pequeno detalhe, a gente tem 2 estratégias para quitar esse nome, para limpar esse nome que está sujo. É pagando ou não pagando a dívida. Aí você me pergunta, Kathleen, então tem como eu fazer dívida e depois não pagar? Tem, por um período de tempo, porque isso aí é como funciona, todo, né, o mercado financeiro brasileiro, infelizmente, é dessa forma, e existem estratégias para você conseguir quitar a sua dívida da melhor forma. Então tem 2 formas, pagando em um primeiro momento e não pagando em um primeiro momento. E para te explicar isso, eu vou começar por pagando. Tem uma dívida, ok, ou várias dívidas. Você vai selecionar qual que você vai pagar primeiro. A gente geralmente não, deve começar pela mais emergencial. Né? Se a sua luz, a água da sua casa é mais emergente do que talvez uma compra que você fez. Então, a primeira coisa que você vai fazer é tentar pagar à vista e o mais perto do valor original. O juro é muito alto, então não compensa você pagar aos poucos. Então, você tem uma dívida. Kathleen, minha dívida era de R$2.000, mas eu já não estou conseguindo pagar e por conta dos juros altíssimos que a gente tem no Brasil, em vez de R$2.000, ela já está em R$10.000. Você vai tentar pagar os R$10.000? Não, porque na verdade a sua dívida original é de R$2.000. Então você vai tentar ficar o mais perto do original possível, com menos taxa de juros e, claro, pagar de vez. Porque quando você vai tentando pagar aos poucos, você está só refinanciando a dívida e você acaba pegando juros de novo, você se embola. Então, eu tenho R$2.000, agora está 10. Se o valor original é 2, eu vou tentar negociar, né, na financiadora, onde foi que você pegou o dinheiro emprestado,
parcelado ou tá devendo e você vai tentar pagar, sei lá, R$ 2.500. E aí você vai e quita à vista. Então, o ideal é que você viu que deu problema, você já vá e consiga quitar essa dívida de vez. Para um outro lugar que você pode ir, em vez de ir direto no banco e no lugar para tentar negociar, existe o serasaconsumidor.com.br. Lá tem uma feira chamada Limpa Nome. Você pode procurar aí na internet e você pode renegociar isso tudo online e não precisa olhar na cara de ninguém, né? Ficar com vergonha que está devendo, enfim, às vezes pode ser um pouco constrangedor. Então você pode fazer isso pela internet também. Mas como eu disse, não refinancie a dívida, porque aí você vai pagar mais juros. O ideal é que você faça o pagamento de vez, à vista. Kathleen, mas como é que eu vou conseguir pagar à vista? Eu tô falando para quem consegue, quem vai conseguir ter o dinheiro para pagar tudo que está devendo à vista. Se for uma conta de luz, talvez um valor bem menor, é mais fácil, certo? Eu sei que em outros casos vai ser mais difícil, mas não refinancie, porque o banco gosta de quem fica devendo e fica refinanciando a dívida o tempo todo e aquela dívida nunca some. Para o banco é ótimo porque ele está só ganhando dinheiro às suas custas. Então não, você tem que tentar fazer de vez, certo? Eu vou pedir também para o pessoal aqui da edição colocar essa planilha aí que mostra a taxa de juros dos bancos. Como você pode ver, são taxas abusivas, são taxas altíssimas. Você tá vendo aí, tem umas passando de 12% ao mês. É um negócio assim absurdo. Então, não tente refinanciar, que isso aí também vai dar rolo, você vai pagar altos juros. Certo? Agora, isso se você viu a dívida, você vai lá e quita. Fala, Kathleen, não tenho condição de pagar minha dívida, à vista, ela tá muito alta, eu preciso me programar, eu não consigo pagar aqui no curto prazo. Eu preciso de mais tempo para me preparar. Então, sabe o que você faz? Você para de pagar a dívida. Sim, você vai parar de pagar a dívida. E isso é legal, não é uma coisa ilegal de se fazer, você pagar a dívida. O que não pode é você nunca pagar, mas você vai usar agora de estratégia para pagar no tempo certo. E como é que isso funciona? Segundo o artigo 206, depois de 5 anos que você está devendo alguma coisa, o banco perde o direito de te cobrar aquela dívida, certo? Na justiça ou no Serasa. Não quer dizer que a dívida some, quer dizer que eles perdem o direito de ficar te ligando o tempo todo e te cobrando. Então, nesse período de 5 anos aí, você tem para economizar o valor que você está devendo, né, mais perto do original possível, esquece o tanto de juros, o mais perto do original possível, e depois disso você pode negociar essa dívida de forma amigável. Eu recomendo isso principalmente para quem tem dívidas muito altas. Eu tenho um financiamento de R$20 mil, eu nunca vou conseguir pagar no curto prazo, então eu preciso de mais tempo para me programar. Então você pode usar dessa estratégia. Coisas pequenas do dia a dia, eu recomendo você tentar pagar o quanto antes à vista, né? Tem outra coisa também que muita gente não sabe, é que depois desses 5 anos e também durante esse período, muita gente recebe ligações com ameaças e mentiras e aquela cobrança absurda na cabeça, e você pode até pedir indenização em relação a isso. Você pode processar quem está te cobrando desse jeito, certo? É claro que também o credor ele precisa avisar que vai negativar o seu nome, então você precisa saber que você vai ser negativado, que o seu nome vai ficar sujo, que você vai baixar seu score. Não é para do nada você chegar lá e descobrir isso. Você tem que ser avisado também, isso é por direito, certo? Aí passou o período dos 5 anos, supostamente não é para eles te cobrarem mais, seu nome não está mais negativado, tá tudo certo. Você vai lá e negocia um valor razoável, o pagamento da sua dívida, sempre o mais perto da dívida original possível, né? Porque é muito importante, senão já pensou você ficar sem poder tomar crédito daquela empresa novamente, vai ter empresas de cobrança te ligando sempre, apesar de não daquela forma mais abusiva. Então, cuidado também na negociação. Tá, Kathleen, tô preparada, nesses últimos anos eu economizei o valor que eu preciso para fazer esse pagamento e já tenho o valor aqui, mas eu tenho 15 mil em vez dos 20 mil que eu precisava, eu vou lá e renegocio. Cuidado nessa negociação, porque quando você faz essa renegociação para pagar, tudo começa a contar de novo. Então, os 5 anos voltam a valer. Então, pague quando você tem certeza que você vai conseguir quitar à vista, ou se você já tem o valor total, vai conseguir pagar em parcelas, mas você já tem o valor total.
certo? Falando sobre isso, eu dei uma pesquisada na internet, procurei gente também que tinha passado por situações assim, e eu achei um depoimento que se encaixa muito no que eu acabei de comentar, e eu acho que seria bom pra gente dar uma lidinha aqui. Eu separei, tá aqui comigo. Ó, uma pessoa comentou assim: aconteceu exatamente o mesmo comigo. Tinha uma dívida com um banco que foi aumentando cada vez mais. Chegou uma hora em que eu pagava mensalmente de juros, o que eu pagava mensalmente de juros já era o valor da dívida inicial, ou seja, os juros eram tão altos que você nunca estava quitando a sua dívida, você estava só pagando juros. Absurdo, né? E aí, então, abri mão de pagar, que foi o que eu falei para vocês. A dívida chegou a beirar os 30 mil. Hoje, depois de alguns anos, meu nome está limpo, né? Porque depois dos 5 anos você volta a ter o nome limpo, mas a sua dívida continua. E a proposta é pagar R$2.000 para a dívida sumir. Imagina, o tanto de juros que não foi de 2.000 para 30 agora. Né? Então, por isso que a gente tem que ficar sempre mais perto do valor original. Então, acho que finalmente irei pagá-la, porque agora ela tem o dinheiro para pagar os R$2.000 e é isso que a gente deve fazer quando a gente está devendo. Mas a gente nunca deixa de pagar a dívida. Lembra que a Bíblia diz, mais vale um bom nome do que muitas riquezas. A gente tem que ter compromisso com as coisas que a gente faz. Se pegou emprestado, se comprou tal coisa, tem que ser responsável por aquilo que a gente, né, comprou. E claro, que dica que eu te dou também, tem uma reserva de emergência para que isso não aconteça mais. Porque se você se enrolou financeiramente, mas você tem uma reserva de emergência, você consegue, não precisa esperar 5 anos para quitar a dívida. Você já viu que ela está lá, você vai chegar mais perto do valor original e vai pagar à vista, tirando da sua reserva de emergência. Então, gente, reserva de emergência é vida. Salvaria tanta gente das dívidas, teria salvo tanta gente da pandemia aí que aconteceu, do desemprego, enfim, é muito importante ter a reserva de emergência. A gente já falou sobre isso no canal. Olha aqui se você não está entendendo direito o que eu tô falando. Mas pelo nome já dá para entender, né? É ter um dinheirinho aí guardado para emergências, para imprevistos que acontecem no futuro. É isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e que você faça o planejamento aí de pagar todas as suas dívidas e tenha o nome limpo de novo e consiga realizar todos os seus planos aí financeiros e, claro, sempre pedindo a orientação de Deus, né, que Ele guie nossos passos para que a gente faça tudo segundo a sua vontade. Esse é o meu desejo para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!